Boa noite, Mary Kay. Gente, será que eu já tô ao vivo? Pensa na pessoa que não é muito fã dessas coisas, gente. Vocês vão ter que me ajudar e vão ter que ter paciência comigo. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Eu estou super ansiosa, super nervosa. Gente, é minha primeira live pro mundo todo, assim, sabe? Então eu tô muito ansiosa. Sejam bem-vindas. Sim, é minha primeira ao vivo, meu amor. Assim, eu não costumo fazer. Boa noite, boa noite. Muito boa noite. Gente, que emoção tá aqui nesse projeto maravilhoso, né? Que Deus colocou aí no coração da Dani. Obrigada, Ellen. Gente, eu que fiz a make, tá? Aprendi com Júlia Beatriz. Aí eu vou fazendo e vou mandando pra ela, tá bom? Tá bom? Vão entrando, gente. Vamos entrando. Chama todo mundo. Oi, Lilian. Morozek. Socorro Estumano. Sejam bem-vindas. Gente, eu tô muito animada, muito feliz. Muito feliz. Eu espero que eu consiga contribuir aí, porque já passaram 8 histórias, né? Nessa nossa programação de Nacionais que Inspiram. Então, assim, cada história é mais linda que a outra. Cada dia a gente ouve uma história de superação. Então, é com muita emoção mesmo que eu tô hoje aqui para falar com vocês. Vamos entrando. E manda aviãozinho, gente, para todo mundo aí. Eu ficava só mandando aviãozinho aí na live das Nacionais. Manda aviãozinho, manda coraçãozinho, que é pra todo mundo. Oi, Beth, minha mami poderosa, obrigada. Obrigada. Então vamos começar. Eu já vou começar, né, gente? Começa, né, Bia? Então aqui, gente, eu quero me apresentar para vocês, né? Meu nome é Sheila Mourão. Eu sou diretora nacional sênior da Mary Kay do Brasil. Tenho 13 anos de empresa e hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, né? Dessa minha história de amor por Mary Kay durante esses 13 anos. E eu espero mesmo que, de alguma forma, eu possa te abençoar, enriquecer a tua vida hoje, né? Te trazer uma certeza no teu coração, se você ainda não tem essa certeza, do quanto Mary Kay pode te abençoar, o quanto Mary Kay pode transformar os teus sonhos em realidade, né? E no final dessa live eu vou contar o segredo das Nacionais, tá bom? Eu vou revelar o segredo, Nacionais. Fiquem atentas aí. Me perdoem, minhas irmãs, mas eu vou ter que revelar o nosso segredo, o segredo do nosso sucesso. Eu vou revelar aqui no final dessa live, tá bom? Então, gente, vamos lá. O meu nome é Sheila Mourão, né? Eu sou nascida e criada em Belém do Pará, na região norte do Brasil, né? Eu vim de uma família humilde, né? Meu pai e minha mãe sempre ralaram muito para poder dar o melhor para mim e para os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos. E eu sempre entendi que a gente precisa muito correr atrás dos nossos sonhos, né? A minha vida nunca foi fácil assim, né? A gente nunca passou necessidade, mas também a gente nunca teve tudo a tempo e a hora assim, né? Na bandeja. Então, eu sempre aprendi, né? Vendo a luta do meu pai, a luta da minha mãe, que a gente precisa, né, ter muita garra, muita determinação pra gente conquistar os nossos sonhos. E desde criança eu queria ser médica, né? Eu já contei isso algumas vezes, né? Eu não vou ter tempo para contar tudo para vocês, mas eu sempre quis ser médica. Quando pergunta assim, Sheila, quando foi que você decidiu ser médica? Não sei, mana, não sei. Eu só sei que quando eu me entendo por gente, eu já queria ser médica e eu queria ser obstetra, né? Então,
Eu creio que isso tem muito a ver, né, de ouvir as pessoas falando que o médico fulano de tal curou, cura as pessoas, que alguém estava passando mal e de repente foi no médico, o médico curou. Então aquilo começou a criar no meu coração um desejo de ter esses superpoderes, né, de poder aliviar a dor das pessoas, de poder ajudar as pessoas. Então eu sempre quis ser médica, me formei em medicina há 20 anos atrás, né? E eu acreditei assim, que quando eu me formei, eu acreditei, caramba, né? Agora a minha vida tá perfeita, tá completa, né? Casei com o Daniel Mourão, eu já tinha o Lucas Mourão, que hoje tem 19 anos, quando eu ainda estava na faculdade. Aliás, gente, eu tenho 18 anos de faculdade, né? De formada, perdão. E eu acreditava assim que a minha vida estava perfeita, né? Que estava tudo ok. E eu comecei a trabalhar, comecei no mercado de trabalho. A gente sempre fala, né, que para médico não falta emprego, né? O que falta é um bom salário, né? Mas emprego não falta. Então, logo eu consegui vários empregos, comecei a trabalhar muito. E aí mudei para São Luís, quando eu já tinha os gêmeos, né? Engravidei de gêmeos. E aí, quando eles tinham mais ou menos um aninho, logo depois que eles fizeram um ano, a gente mudou para São Luís do Maranhão, que é a minha segunda casa, né? O lugar onde Deus me abençoou enormemente, grandemente. Amo, amo, amo meu Maranhão, né? Tenho uma filha maranhense, que é a Maria Luísa. E fui pro Maranhão porque meu marido começou um negócio com meu pai lá e ele foi administrar. E ele falou assim, vamos embora que o Maranhão, né? São Luís é mara. E aí a gente foi para São Luís. E já estando há 6 meses mais ou menos em São Luís, né, eu logo consegui, como eu falei, muitos empregos, né, e eu já tinha 4 empregos, gente. Eu tinha 3 empregos em São Luís e todos os meses eu voltava a Belém para poder atender pacientes da área de estética, né, porque a minha especialidade, me especializei em clínica geral e eu fiz estética médica. Então eu tinha um consultório em Belém onde eu atendia os meus pacientes que já estavam principalmente em tratamento, né. Então, todos os meses eu viajava para Belém. Então, eu tinha 4 empregos, né? E 3 filhos pequenos, né? O Lucas tinha quase 4 anos, 3 para 4, e os gêmeos tinham 1 aninho de idade. E aí, eu comecei a trabalhar muito, e eu sempre fui muito família, né? Sempre gostei muito de estar junto, né? Eu sou aquela mãe, gente, que gosta de cortar unha. Até hoje, né? Os gêmeos têm 15 anos e eles falam assim, mãe, deixa que eu corto. Eu falei, ai, deixa a mamãe cortar, porque eu amo cortar unha, eu amo limpar o ouvido, eu amo cuidar, né? Então, isso pra mim, isso é uma alegria tremenda, isso me satisfaz, né? E eu sempre fui muito grudada também com a minha mãe, com meu pai, então, com minhas primas. E aí eu me vi, assim, um pouco triste, né, em São Luís, vendo que eu estava trabalhando muito, que eu não estava tendo tempo para ficar com os meus filhos. Então, aquilo foi virando uma bola de neve, né? Sempre que eu pensava em ganhar um pouco mais, eu tinha que ficar mais tempo fora de casa, né? Porque é óbvio, se para eu ganhar mais, eu tinha que fazer mais plantões, atender mais pacientes. Então, eu tinha essa jornada muito, muito dura, né? E eu me lembro que um dos empregos que no momento que eu conheci Mary Kay, o que mais estava doendo era um emprego que eu tinha que viajar para o interior do Maranhão, né? Chamado Barreirinhas, quem é do Maranhão sabe. E eu tinha que sair no domingo, né? A van da prefeitura ia me buscar os médicos, a dentista, né? Buscava todo mundo na cidade e a gente ia no domingo de madrugada, de domingo para segunda, a gente ia para Barreirinhas. E lá eu só voltava na terça-noite ou na quarta de manhã, dependendo de como estava a estrada, né? Enfim. E a estrada era bem perigosa também, né? E aquilo começou a me incomodar muito, o fato de deixar, né, de ficar longe de casa esses dias. Então, um dia lá em Barreirinhas, eu pedi para Deus uma oportunidade, né? O meu filho adoeceu em casa, meu marido é da área da saúde também, então eu falei para ele, olha, você vai dar isso de medicação para ele, só que ele não melhorava. E meu marido perguntou para mim, não tem como você vir embora? E eu falei assim, vou embora, né? Eu fiquei preocupada e eu fui falar com a pessoa que coordenava, né, a equipe lá da prefeitura, e eu falei, olha, eu preciso ir porque meu filho tá doente e meu marido não tá dando conta, ele tá um pouco assustado porque a febre não baixa e tudo, a criança tá chorando muito. E aí
ela simplesmente falou pra mim que eu podia ir sim, mas que ela iria cortar a minha semana, né? E aquilo, eu parei pra pensar e eu falei assim, caraca, né? Eu cuido de tanta gente, né? Eu saio de casa pra cuidar das outras pessoas e eu não posso cuidar dos meus. Então, ali eu entendi que os meus pilares estavam totalmente fora do eixo, né? Na verdade, eu estava perneta, né? Porque eu digo que a nossa vida tem 3 pilares, né? Então, cada pilar, um é tão importante quanto o outro. E eu estava com um pilar quebrado, estava, né, em falso. E aí, nessa noite, gente, eu não consegui voltar, porque eu ia voltar, porque já tinha escurecido, então, enfim, eu acho que estava chovendo. E eu permaneci, falei assim, então amanhã de manhã eu vou pegar a primeira van e vou embora pra capital. E nessa noite eu me ajoelhei, né, no quarto que eu ficava no hotel, e eu pedi pra Deus uma oportunidade, né? Eu falei assim, Deus, mas quando eu te falo assim, mana, que eu me ajoelhei e eu orei, eu me ajoelhei e eu orei, e eu clamei e eu chorei, né? E eu falei assim, Deus, não tô feliz, né? As coisas não estão bem, eu não tô me sentindo feliz, eu não tô me sentindo realizada. E eu sentia assim uma culpa, gente, de falar isso pra Deus, né? De dizer que eu não tava feliz, porque eu dizia assim, caramba, eu tenho uma boa casa, né? Um bom apartamento, um bom carro, meus filhos estão aqui, meu marido. Eu sou formada na profissão que eu sempre sonhei, como que eu não tô feliz? Então, eu vivia meio que um conflito, sabe? E eu achava que era injusto eu dizer pra Deus que eu não tava feliz. Mas nessa noite eu falei assim, Deus, eu não tô feliz, né? Tem que haver algo que eu possa fazer, que eu possa ter uma vida financeira tranquila, que eu possa ser reconhecida, porque aquilo que aquela moça me falou me arrasou. Eu falei assim, caraca, estudei tanto, né? 6 anos de faculdade, mas todo o tempo de estudo e a pessoa olhar pra ti e dizer assim, se você for, eu corto o teu ponto, né? E eu pedi pra Deus, eu falei assim, tem que haver uma porta, Senhor, abre uma porta pra mim, eu preciso de algo que me dê retorno financeiro, que me reconheça, né? E que eu possa cuidar da minha família em primeiro lugar, antes do trabalho, né? E essa semana que aconteceu isso, eu falei pra vocês, eu chegava lá no domingo, na segunda-feira de manhã, e isso aconteceu na segunda. Então, na terça-feira eu voltei pra casa e cuidei do meu filho, enfim, né? Ele tava com uma infecção de garganta muito forte. E aí, no final de semana seguinte, gente, eu tinha um chá de panela que a minha primeira amiga em São Luís, né? A Lúcia Vieira, que hoje é minha diretora top de carro cor-de-rosa. A Lúcia me convidou para ir para um chá de panela da nora dela, né? Ela era minha paciente. E aí ela um dia foi no consultório e falou assim, doutora, eu tô lhe achando muito triste, né? A Lúcia tem uma sensibilidade muito grande, né? Não sei se a Lúcia tá aí. Te amo, Lúcia. Você faz parte dessa história. Você faz muito parte dessa história. E a Lúcia viu que eu não tava bem e ela me convidou para ir para um chá de panela. Enfim, esse chá de panela, gente, era no final de semana seguinte. E pensa, eu tava muito cansada, eu não queria ir. Mas Deus usou meu marido para dizer, vai, criatura, vai lá, vai te divertir um pouco, vai conhecer pessoas. Porque meu marido via também que eu tava, como diz a Beth, com uma mini depressão, né? Eu tava muito triste. E eu fui nesse chá de panela. E nesse chá de panela havia uma consultora Mary Kay. Agora, gente, eu quero que vocês atentem pro detalhe, tá? Havia uma consultora Mary Kay, mas não é só isso. Porque você pode dizer assim, ai, Sheila, né? Sempre vai ter uma consultora Mary Kay em algum lugar, né? Convidada, óbvio. Pois é, gente, só que essa mulher maravilhosa, né? Ela não era convidada, né? Eu não sei como é que chama aí na tua cidade, mas na minha cidade a gente chama de penetra, né? Penetra, fura-festa. Sabe como é fura-festa? Então, e eu sempre falo assim, que eu fico imaginando, no dia que eu coloquei Deus na parede, assim, que eu falei assim, Deus, tem que haver uma oportunidade, né? Eu sou muito assim, tá, gente? Eu fico logo olhando pro lúdico. Então, eu fico pensando assim, Deus olhando lá de cima e dizendo assim, como que eu vou fazer pra mostrar a Mary Kay pra esta mulher? Porque essa mulher só faz trabalhar e ficar dentro de casa. E ela não... Onde ela anda não tem Mary Kay. Eu preciso apresentar a Mary Kay pra vida dela. E como que eu vou fazer, né? E aí, como tinha essa oportunidade, que foi o primeiro evento social que eu fui em São Luís em 6 meses, gente. O primeiro evento, a primeira festa. E aí, eu penso assim, que Deus falou assim,
tive uma ideia, vou colocar uma penetra na festa, né? Então, essa consultora Mary Kay, que hoje não é mais Mary Kay, eu digo que Deus usou ela para abençoar muitas vidas, inclusive a minha. Ela foi fazer uma sessão na casa de uma cliente, a cliente tinha esquecido que tinha marcado com ela e a cliente estava de saída para o chá de panela. Presta atenção como Deus faz as coisas. E aí, ela falou assim, não, eu esqueci de você, mas não te preocupa não, vem comigo pro chá de panela. E levou ela. Então, na minha cidade isso chama penetra, né, gente? Então, ela estava lá de penetra. E aí eu consigo te dizer, amada, o quanto Deus é fofo, o quanto Deus ouve o teu clamor, a tua oração, o quanto Deus sonda o teu coração. Ele sabia que eu precisava desesperadamente de uma oportunidade, que eu queria muito, não era só da boca pra fora, sabe? Eu queria de dentro, assim. Eu precisava conhecer Mary Kay. E Deus fez, né? Moveu ali pra colocar aquela pessoa dentro daquela festa, né? E talvez algumas pessoas possam pensar assim, ai, quem ela pensa que ela é para achar que Deus vai se preocupar com ela e vai fazer tudo isso para colocar uma penetra na festa? Mana, Deus faz. Deus faz na minha vida, Deus faz na tua vida, Deus faz na vida de todo mundo, né? Que peça para Ele com muita fé, né? Com o coração ardendo. Deus faz, Ele te ama, né? E Ele é capaz de fazer tudo por você, Ele faz milagres por você e por mim. Então, por isso que eu acredito sim, né, que Deus arquitetou tudo isso e Ele pensou assim, vou ter que dar um jeito, porque, né, ela tá precisando conhecer essa empresa que nasceu no meu coração e eu plantei na mente de Mary Kay Ash, porque eu acredito nisso, que Deus pensou, idealizou essa empresa e plantou essa empresa no coração de Mary Kay Ash, né? Então, para que ela levasse esse propósito adiante, né? Então foi assim, gente, que eu conheci Mary Kay. E olha só que interessante, quando eu conheci Mary Kay nesse chá de panela, a moça veio falar comigo, ela tava até com uma blusa, né? E aí ela chegou pra mim, alguém falou pra ela assim, olha, ela é médica. E ela teve a ousadia de vir falar comigo, né? E aí ela veio e falou assim, ai, você é médica? Eu falei, sou, querida. Aí ela disse, então eu quero te apresentar uns cosméticos maravilhosos. Eu falei assim, tudo bem, claro. E ela falou assim, Mary Kay. Aí ela botou um papel na minha frente que era um convite antigo que tinha foto de Mary Kay Ash. E daí eu olhei aquele papel e eu li Mary Kay, né? Aí eu fiquei olhando aquele papel Mary Kay e aí eu falei assim, caraca, nunca ouvi falar dessa marca. Porque como eu falei pra vocês, a minha especialidade é estética, então eu vivia, né, viajando pra São Paulo, fazendo... participando de feiras, participando de várias outras coisas. Inclusive eu representava, na época, eu tinha, né, uma empresa de cosmético que estava me procurando para eu representar, enfim. E eu falei assim, gente, eu nunca ouvi falar nessa empresa, né? Então eu fiquei pensando assim, isso não deve ser bom. Porque olha só, gente, eu pensei, eu vivo em São Paulo. São Paulo é a porta do Brasil, né? Tudo que chega de novidade, principalmente na área médica e tudo, pelo menos naquela época, chegava por São Paulo. E eu nunca tinha ouvido falar na Mary Kay. Aí eu falei assim, esse negócio não deve prestar, não deve ser bom. Mas ao mesmo tempo em que eu pensei isso, do outro lado eu pensei, mas eu vou saber o que é isso, né? Porque uma coisa que depois eu aprendi na Mary Kay, uma mulher inteligente nunca diz não antes de conhecer. Então, de uma forma intuitiva, gente, eu falei assim, ok, eu quero conhecer, né? E aí, tudo começou, né, a clarear ainda mais quando ela marcou comigo um horário. Ela disse assim, olha, a minha diretora, que é Elizabeth Sena, vai estar aqui na cidade e vai ter um evento com ela e tal, e eu quero muito que você participe. E aí, a data que ela falou do evento era a data em que tinha estudo bíblico na minha casa. E eu falei assim, infelizmente nesse horário eu não posso. E ela falou assim, não, mas você não pode perder. E eu falei assim, não, olha, deixa eu te explicar. Nesse horário eu tenho um encontro com a pessoa mais importante da minha vida. Aí ela, é mesmo? Eu falei, com Deus. Esse horário em que eu recebo pessoas pra gente estudar a Bíblia na minha casa. Aí na hora que eu falei isso, ela virou assim, então você vai amar essa empresa. Eu falei assim, por quê? Ela disse, porque essa empresa tem Deus em primeiro lugar. Quando ela disse isso, meu coração acelerou. Porque na mesma hora eu lembrei
do clamor que eu tinha feito a Deus por uma oportunidade. Eu falei assim, gente, existe uma empresa, e ela falou assim, essa empresa tem Deus em primeiro lugar, a família em segundo e a carreira em terceiro. Eu falei assim, existe uma empresa que tem Deus em primeiro lugar e que coloca a família antes da carreira? Eu preciso conhecer essa empresa. E aí, ela me deu, né, me falou qual era o site da Mary Kay. Gente, o site da Mary Kay nem de longe é o que é hoje, né, mas eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da Mary Kay e olhar, né, tudo que tinha lá, e eu fui ler a história de Mary Kay Ash. E eu me lembro como se fosse hoje, gente. Meu marido estava sentado, né, no escritório, assistindo TV, assistindo um jogo, e eu comecei a ler e eu comecei a chorar. E ele falou assim, o que que foi? Eu virei pra ele, exatamente desse lado, né? Eu tava aqui no computador, e eu virei pra ele e falei assim, Daniel, se esses produtos forem bons, eu descobri um tesouro pra nossa vida. Porque o propósito dessa empresa é único e especial. Se esses produtos forem bons, eu descobri um tesouro pra nossa família. E adivinha, gente, quando eu conheci os produtos, eu me apaixonei. E nunca mais permiti que Mary Kay saísse da minha vida, né? E foi assim que eu conheci Mary Kay. O produto que me encantou na Mary Kay foi o Mãos de Seda. Por que Mãos de Seda? Porque eu não tinha tempo de fazer a sessão. A Elizabeth não conseguiu fazer a sessão em mim porque eu não tinha tempo. Então, ela foi no meu consultório naquela mesma semana, ou na semana seguinte, não me lembro, e ela falou, ela tomou um chá de cadeira, tadinha, porque ela ficou lá esperando. E eu perguntei, né, quanto tempo demorava a sessão, e ela falou que demorava 45 minutos, eu disse que eu não tinha 45 minutos, e eu falei, você não tem nada mais rápido? E ela falou assim, tem sim, o spa das mãos. Eu falei, beleza, spa das mãos. E aí ela fez o spa das mãos, gente, e eu simplesmente me apaixonei, porque como eu trabalhava prescrevendo, né, eu prescrevia receitas de cremes, de cosméticos, enfim. Então, quando eu tive contato com aquele produto das mãos, eu pensei, meu Deus, que marca excelente. Porque a minha mente foi logo na qualidade da marca, né? Porque aquele produto ele já mostrava que os demais só podiam ser também de igual qualidade ou superior. Então, foi assim que eu me apaixonei por Mary Kay. Entrei na Mary Kay dia 27 de março de 2007, gente. Faltavam 3 dias para acabar o mês e 3 dias para acabar o trimestre, né? Então, a gente estava nos últimos dias do trimestre para ser estrela, né? E nos últimos dias do mês. E eu digo que muito do que eu sou hoje, né? Eu sou muito grata a Deus por ter colocado essa líder única, essa líder que eu amo como pessoa, como ser humano, né? Que é minha mentora, que é Elizabeth Sena. Porque Elizabeth teve uma inteligência, uma perspicácia única, que eu quero te dizer o que essa mulher falou pra mim. Ela chegou no momento, né, e virou pra mim e foi me falar da oportunidade depois, e ela falou assim, ai, porque na Mary Kay você pode fazer assim, 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 formar diretoras, e eu falei assim, não, e ela falou, nós podemos ganhar viagens, e eu falei, e você já viajou? E eu falei assim, gente, não foi com o intuito de... não foi com abuso, sabe? Eu perguntei porque eu tava curiosa. Eu falei assim, você já viajou? Você já ganhou alguma viagem? E ela muito sabiamente, essa cearense arretada, olhou bem nos meus olhos e disse assim, não, querida, nós vamos viajar juntas. E eu, uau, ok. E aí ela continuou falando, e daí ela falou que na Mary Kay a gente ganhava carro rosa. Aí eu falei assim, que legal, carro rosa. E ela disse, carro rosa. Eu disse, e você já tem o seu carro rosa? E ela olhou de novo nos meus olhos e disse, não, querida, nós vamos conquistar juntas. E eu disse, uau. E ela me passou a certeza no olhar, né, do quanto Mary Kay era promissor para as nossas vidas. Muitas pessoas, né, perdem a oportunidade por orgulho, gente, por orgulho bobo, porque acha assim, eu tenho um diploma, eu tenho uma profissão. Gente, eu também tenho uma profissão, eu também tenho um diploma, só que papel não é sinônimo de felicidade, não é sinônimo de que você vai ser realizada. Então,
Se você tem alguma dúvida dentro de você, se você vive um conflito, porque você sim estudou muito, você se dedicou muito, e muitas pessoas pensam assim, ai, poxa, eu estudei tanto, como é que eu vou largar tudo, né, para vender batom? E eu te digo, amada, você vai usar tudo que você aprendeu, né, com a tua primeira profissão, para crescer na tua segunda profissão, que é ser uma empresária de sucesso, uma empreendedora, né? E foi isso que eu pensei, eu falei assim, caraca, como que eu vou começar esse negócio? Eu não entendo nada disso. Mas a Beth, que não tem nível superior, que nunca foi para a faculdade, ela tinha o caminho, ela já estava trilhando esse caminho, e eu ia atrás dela, e até hoje eu tô atrás dela, né? E eu digo para ela assim, Beth, tu vai, mana, que eu tô na rabeta, eu tô atrás de ti, né? Tô te amorcegando, como a gente fala lá em Belém. Então, não tenha preconceito, né? Mary Kay é uma empresa única, é uma empresa especial, é uma empresa que te faz desabrochar e ser a tua melhor versão. E aí eu quero voltar então, né, para a história. E aí a Mary Kay a Beth, né, que é uma Mary Kay, a Beth me convenceu de fazer parte desse negócio. E ela me mostrou vários materiais, e no material em especial tinha lá, né, ser estrela. E eu olhei, eu achei aquilo tão lindo, gente, ser estrela, né? Quem não sonha em ser uma estrela, né? E aí eu pensei assim, caraca, e eu virei assim, Beth, como é que eu faço para conquistar isso aqui? Presta atenção, faltavam 3 dias para acabar o trimestre. E ela virou para mim muito sabiamente e falou assim, é muito simples, meu amor, basta você fazer um pedido, você vai se cadastrar e você faz um pedido de 3.600 pontos e aí você vai ser estrela. Aí eu falei assim, ué, é simples mesmo. E aí eu me cadastrei e eu fiz um pedido de 3.600 pontos, né? E aí eu fui estrela. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque você aí que já é uma Mary Kay, você que é uma diretora, nunca coloque um fardo onde não existe, né? A Beth me falou que era simples fazer Mary Kay, que era simples ser uma estrela naquele momento. Ela não virou pra mim e falou assim, olha, eu sinto muito, faltam só 3 dias pra acabar o trimestre, quem sabe no próximo trimestre você não é estrela, né? Não, ela não fez isso, ela disse que era simples e que bastava eu fazer um pedido de 3.600 pontos em 3 dias no máximo, porque o mês já ia acabar. E assim eu fiz, então eu fui estrela ali no primeiro mês que eu entrei na Mary Kay, com 3 dias que eu entrei na Mary Kay. No mês seguinte, eu perguntei pra ela, né, em abril, eu perguntei pra ela o que eu podia fazer, que eu comecei a estudar o caderno carreira. Gente, eu fiquei enlouquecida pela carreira Mary Kay. E aí eu comecei a estudar o caderno carreira e eu perguntei pra ela qual era o próximo passo, né? E aí ela me explicou que o próximo passo era eu falei que eu queria ser uma diretora Mary Kay, como ela. E ela me falou assim, olha, você precisa ter 8 consultoras ativas. Na época a gente precisava ter 8 consultoras ativas. E eu falei assim, ok. Então eu comecei a estudar as objeções. Lembra que a gente tinha um caderno, um folheto que se abria assim, e ali tinha algumas objeções, as principais objeções e o que a gente podia falar de resposta para a pessoa. E ali eu colei na parede do meu escritório, e quando eu ligava para as pessoas, eu ficava ali olhando, né, a cola para poder responder, porque sim, muitas objeções aconteceram, né, apareceram, e aí eu ia fazendo, né, conforme a Beth me ensinava, conforme a empresa passava pra gente nos materiais. E no primeiro mês, gente, em abril, eu cadastrei 13 consultoras e ativei todas as 13. A maioria delas com pedido de 1.200 pontos, né? Algumas com pedido de 600 pontos, mas a maioria foi com pedido de 1.200 pontos para mais. E o meu primeiro bônus foi quase R$700, né? Meu primeiro bônus. E eu já saí ali naquele mês para a DIC, né? Então, em abril eu já me pré-qualifiquei. Em maio eu entrei em qualificação para ser uma diretora. Em junho, no dia 15 de junho, 15 ou 16, na metade do mês, eu fiz um interurbano para Elizabeth e falei para ela assim, Beth, você já tem alguma diretora formada? E ela disse assim, não tenho. Eu falei assim, pois agora você já tem, porque eu acabei de bater todas as metas, né? Então, em junho, eu me tornei uma diretora, dia 1º de julho, eu já era uma diretora da Mary Kay do Brasil. E quando as pessoas perguntam para mim, gente, como que foi tão rápido? E eu vou te dizer um motivo, digamos uma dica, né? Que vai te fazer ter velocidade, né? É uma palavra bem comprida, mas muito importante. Chama-se necessidade.
necessidade. Eu precisava que desse certo. Tinha que dar certo. Eu tomei a decisão de que isso ia dar certo. E você sabe qual é o meu conceito de decisão? Quero que você anote isso aí. Quando você decide algo, o que isso significa para você? Para mim, decisão significa assim, ó. Se eu decidir por um caminho, eu destruo todas as outras possibilidades. Eu deleto todas as outras possibilidades. Só tem uma possibilidade, que é aquilo que eu decidi dar certo, né? Então, eu vou até o fim. Eu dou o melhor de mim para aquilo. Então, eu tinha necessidade que desse certo. Então, eu fiz o meu melhor. E aí você pode pensar assim, ai, mas aí tu teve ajuda, então tu teve mais tempo. Não, manazinha, lembra que eu te falei que eu tinha 4 empregos? Eu continuava nos empregos. Quando eu entrei em qualificação, em maio, eu pedi as contas daquele emprego. Lembra que eu tinha que viajar, que eu tinha que ir? E era interessante porque eu fiz todo um planejamento. E eu pensei, né, quando eu falei pro meu marido, ele falou assim, olha, vê o que tu vai fazer, né, porque a gente tinha uma vida boa, mas aquela coisa assim, a gente não pode também brincar, né, dinheiro não leva desaforo, né, gente. E aí eu falei assim, não, fica tranquilo, que eu vou me tornar essa tal de diretora da Mary Kay, e eu vou ganhar o mesmo que eu ganho lá em Barreirinhas, né. E aí eu coloquei essa meta pra mim. Então, olha só, gente, a ousadia, né? Eu simplesmente disse que em 2 meses eu seria uma diretora Mary Kay, e não só isso. Eu disse que o meu primeiro bônus seria o mesmo, tinha que ser o mesmo que eu ganhava em Barreirinhas. Por quê? Porque eu saí do emprego, né? E quem trabalha ou trabalhou na prefeitura, na área da saúde, sabe que a gente vai trabalhar e a gente começa a receber, né? O prefeito não paga a gente no mês seguinte, ele paga 2 meses depois, né? Então, para honra e glória do Senhor, ele também me pagou. Ele começou a me pagar 2 meses depois, então eu tinha 1 mês dentro. Eu tinha 1 mês para receber. Então, se eu pedisse demissão naquele mês, eu ainda teria o mês seguinte e o outro para receber, que era o que estava, né, suspenso. Então, eu falei assim, caraca, isso tem que dar certo. Eu preciso me formar nesses 2 meses e eu preciso ganhar esse bônus. Quanto eu ganhava em Barreirinha, gente? R$4.200, tá? Era quanto eu ganhava em um desses 4 empregos que eu tinha na época. E aí, com 2 meses, eu me formei diretora. E adivinha quanto que foi o meu primeiro bônus como diretora? O meu primeiro bônus como diretora foi R$100 a mais do que eu ganhava em Barreirinhas. Então eu te digo que tudo isso foi porque eu tomei uma decisão. E pra mim decisão é isso, né? Você decide por um caminho, você deleta os outros caminhos. Não há outra possibilidade. Ai, Sheila, mas eu vou fazer um planejamento de me formar daqui a 2 meses, mas quem sabe 3? Não, mana. Se é 2, é em 2 e acabou. Você decidiu, você tomou uma decisão, não pode voltar atrás, né? E foi assim comigo. E é claro, né, que para dar uma pimentadinha, eu precisava muito ganhar aquele valor, porque senão meu marido ia dizer assim, eu te falei que esse negócio, né? Então eu precisava muito mostrar para ele o resultado financeiro, né? Porque deixa eu te contar uma dica, amada, né? Você que tá me ouvindo e que às vezes fala que a família não apoia ou que o marido não apoia muito, os homens, eles são diferentes da gente. A gente já se encanta com o Mary Kay pela filosofia de Deus em primeiro lugar, o glamour de um seminário, um carro cor-de-rosa, né? Os coraçõezinhos rosa. Homem quer saber dar conta, mana. Entendeu? Então eu tratei logo de mostrar pro meu marido que esse negócio dava certo, tinha que dar certo. Pensa, Sheila, que horas tu fazia sessão, mana? Que horas que tu conseguiu trabalhar essa tua equipe? Mana, até hoje eu não sei, tu acredita? Eu só sei te dizer, manazinha, que eu já fiz sessão de madrugada. Enquanto todo mundo dormia na face da terra, a Sheila trabalhava, né? De plantão. Então eu me lembro, isso nunca saiu da minha mente, de uma enfermeira que trabalhava comigo, e aí de madrugada deu uma acalmada e eu disse assim, vem cá que eu vou lavar o teu rosto. E aí eu lavei o rosto dela, passei a nossa base, né, fiz uma maquiagem, gente, minha maquiagem era assim, eu passava uma sombra que era quase cor da pele pra não errar, né, porque eu não sabia maquiar, até hoje eu não sei muito não. E aí eu fiz uma maquiagem nela e tal, e aí ela amou, né, os produtos, ela foi minha consultora.
E aí, quando foi no outro dia de manhã que a gente acordou, né, deu uma cochilada e acordou pra ir embora do plantão, eu vi ela reclamando no chuveiro e brigando com o chuveiro lá do quarto, né, de repouso. E eu falei assim, que diacho que essa menina tá brigando com o chuveiro? E ela reclamando do chuveiro. E quando ela saiu, eu disse, mano, o que que foi? Ela disse, esse chuveiro que pinga, tudo doido. E eu não queria molhar meu rosto, que é pra não tirar um negócio que tu fez em mim. E aquilo me deu uma satisfação tão grande, gente, que eu nunca mais esqueci desse episódio, né? Porque ver aquela mulher lá, né, louca, não querendo que o chuveiro molhasse o rosto dela, porque ela queria chegar em casa ainda com aquela super make que eu fiz nela, né, com aquela sombra que nem aparecia direito, mas ela queria, porque ela estava se sentindo maravilhosa, né, e ali eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa fazer esse negócio, eu vou abençoar vidas, eu vou elevar a autoestima das mulheres, eu vou ter tempo para minha família. Então pensa, eu coloquei, ó, sebo nas canelas e eu falei, tem que dar certo, vai ter que dar certo, né. Então anota esse segredo aí, gente. Necessidade. Qual é a tua necessidade? O que arde no teu coração, minha irmã? O que arde? Olha, a Mary Kay foi uma mulher tão inteligente, tão à frente do tempo dela que ela falava assim, um desejo ardente, né? Tá no livro dela. E eu parei um dia para analisar. O que significa um desejo ardente, né? Desejo ardente, ele arde, concorda? E aquilo que arde te incomoda, né? O que arde te incomoda, o que arde, né, não te faz ficar quieta, né? Te incomoda, te tira da zona de conforto. E é isso, você precisa descobrir qual é o teu desejo ardente na vida. Eu tinha um desejo ardente de ter mais tempo para minha família. E eu paguei o preço para isso. Mas eu quero te dizer que o motivo que me levou para Mary Kay foi que eu queria sair principalmente de um dos 4 empregos que eu tinha. Olha como a gente pensa pequeno. E eu te entendo hoje, se você tem dúvida ou se você ainda não conseguiu entender a grandeza de Mary Kay para a tua vida, porque eu também não entendia. Eu acreditava naquele momento, em 2007, que eu ia ganhar o mesmo que eu ganhava em Barreirinhas e perfeito. Eu ia ter tempo, mais tempo, eu não precisava viajar para aquele lugar, né? Passar 3 dias longe da minha família, correr risco na estrada. Eu ia ter mais tempo e eu ia continuar nos outros 3 empregos. Esse era o meu plano, né? Era isso que eu acreditava que Mary Kay ia ser para minha vida. Mas eu quero te contar que hoje, se você tá entrando na Mary Kay hoje, se você tá começando o teu negócio há pouco tempo, que eu digo há 1 ano, 2 anos, você não tem noção do motivo real que Deus te trouxe para esse negócio, né? A gente pensa que a gente entra em Mary Kay por um motivo. Eu vi a Camila falando que ela entrou para comprar o material da casa dela e quando ela viu era muito maior do que aquilo. Eu entrei na Mary Kay para sair de um dos 4 empregos e depois de um tempo Deus me mostrou o quanto essa empresa seria importantíssima na minha vida, não só para me tirar daquele emprego, mas porque ela daria a oportunidade para os meus filhos, né? E desculpa, gente. E hoje eu entendo, né? Que Deus cuidou tanto de mim que Ele me deu uma força sobrenatural, porque diante de todos os obstáculos que eu tinha, eu não conseguia parar. Eu olhava para o alvo e eu ia, sabe? Não é porque eu sou uma pessoa melhor do que ninguém, é porque algo dentro de mim ardia. E eu creio que Deus ficava dizendo assim, vai filha, levanta. Tu acha que esse negócio é só pra tu sair daquele emprego? Não é, filha. Tem coisa muito maior. É o futuro dos teus filhos que tá em jogo. Vai, levanta, né? Enxuga essas lágrimas, né? E eu ia adiante. Eu ia em frente. Eu não parei. Hoje eu posso te dizer, amada, que eu não sinto nenhum... eu não tenho nenhum sentimento de eu deveria ter feito melhor, eu poderia ter me esforçado mais. Eu não tenho essa culpa dentro de mim. Eu sempre fiz o melhor que eu podia, e quando o melhor que eu podia não era o suficiente, Deus completava o resto, Ele me honrava e tudo dava certo, né? Então